Então vamos falar sobre a ativação do linfócito B T independente. A subpopulação de linfócitos que a gente vai estar trabalhando, no caso agora, é o linfócito B folicular. Ela é mediada por antígenos proteicos apenas e é imprescindível a participação do linfócito T auxiliar. Nesse tipo de ativação de linfócito B, eu tenho a mudança do isotipo, então uma hemoglobulina IgM ela pode virar IgA, IgE ou IgG. Tem uma maturação da afinidade entre anticorpo, antígeno, e eu tenho a formação de linfócito B de memória, tá? Então aqui a gente tá vendo uma célula B folicular que tá imatura, ela teve o reconhecimento do antígeno. Ao reconhecer esse antígeno, ela vai apresentar por MHC2, né, como uma célula apresentadora de antígeno, porque a gente tem que lembrar que ela é uma PC, apresenta o linfócito T, e aí o linfócito T vai secretar algumas citocinas, que a gente vai ver, que vai fazer a proliferação e a mudança. E aí, a partir dessa proliferação, eu vou ter a mudança desse linfócito B para um plasmócito secretor de anticorpo. Posso fazer a troca de isotipo, que eu posso continuar querendo que ele secrete IgM, ou posso fazer a troca de isotipo para, aqui no caso está mostrando IgG, mas pode ser outro tipo, tá? E também vou fazer ele vai ajudar para maturar a afinidade, no caso o linfócito T folicular, que é um tipo de linfócito T que não precisava ser apresentado antes, e ela pode virar uma célula de memória, essa que tem a maior afinidade de todas, tá? Então vamos ver aqui como que é a resposta, né, do linfócito B quando ele reconhece o antígeno. Então, quando ele tem esse contato, né, do linfócito B, que ainda está inativo com o antígeno, a gente tem algumas alterações aí que ocorrem no linfócito. Então, a gente está vendo aqui ele reconhecendo o antígeno, beleza? Quando ele reconhece isso, ele vai fagocitar, porque ele é uma célula apresentadora de antígeno, ela tem que pôr isso no MHC2 dela, né? Então, ela vai apresentar uma quantidade maior de B7. Para quê? Para que ela tenha uma maior interação com o linfócito B, lá com CD28, tá? Então, ela precisa ter maior quantidade de B7 para que esse sinal seja maior, né? Seja melhor, né? Ela vai ter também uma expressão aumentada de receptores de citocinas. Para quê? Porque quando o linfócito T secretar a citocina para ela mudar de isotipo, né, ou se transformar num plasma secretor de IgM, ela precisa de ter esses receptores. E outra coisa que vai acontecer é uma expressão aumentada de CCR7. Ah, não entendi. CCR7 não é de linfócito T? Então, ela precisa expressar muito CCR7 para que ela possa sair do folículo que ela está e ir para a área extrafolicular, para que ela se encontre com o linfócito T e ele secreta citocinas para ela. Então, ela tem que sair, né, do folículo para ela conseguir encontrar o linfócito T, senão eles não vão se encontrar. E ela precisa encontrar o linfócito T para ela se diferenciar, para ela de fato se ativar, tá? Então, vamos ver como que funciona esse negócio aí dela sair. Beleza. A gente não tinha falado que o linfócito e o baço, eles secretam muito CXCL13 para fazer com que o linfócito B possa ir lá ou para a zona marginal ou para a zona folicular, no caso do linfonodo, para eles poderem ir para um lugar certo onde estão todos os linfócitos B e aí fica separado o linfócito B e o linfócito T. Pois bem, então, quando ela tem muito receptor CXCR5, ela não vai conseguir sair daqui. Então, quando ela reconhece um antígeno, ela diminui o CXCR5 e começa a expressar CCR7. Quando ela expressa esse CCR7, o que ela vai conseguir fazer? Ela vai sair do folículo e vai conseguir ir para a área extrafolicular, onde ela vai encontrar o linfócito T. Ao mesmo tempo, um linfócito TCD4 que ainda está imaturo está sendo apresentado pelo mesmo antígeno, só que por uma célula dendrítica. Então, ele vai sofrer, né, as ações dele, vai se proliferar, etc. E ele também vai ter uma mudança de receptor,
Porque nesse caso, de acordo com a resposta, eu preciso de uma resposta humoral. Então, ele vai ter que aumentar o CXCR5, porque ele vai ter que ir em direção ao linfonodo e diminuir o CCR7. Isso faz com que eles se encontrem no meio do caminho. É a forma com que o nosso corpo tem de fazer com que células que estão em locais distintos consigam encontrar uma outra, beleza? Então, ambos reconheceram lá um antígeno, cada um no seu local. Eles tiveram uma alteração do receptor de quimiocinas que vão fazer com que eles se locomovam e consigam chegar num local comum juntos, ok? Beleza. Feito isso, esse linfócito B vai apresentar pelo MHC2 o antígeno, esse linfócito T já consegue reconhecer, ele está maduro, né? Ele vai reconhecer aqui o antígeno junto com os demais receptores, B7, com CD28, etc. E aí ele vai secretar citocinas que vão promover a proliferação desse linfócito aqui. Só que ele vai promover, fazer com que esse linfócito B seja um plasmócito ainda de vida curta e não um plasmócito de vida longa. Então ele vai ser um plasmócito que ele vai ser ativado rapidamente e ele já vai para o local de ação secretar, só que ele só secreta IgM, porque ele não conseguiu mudar o isotipo dele, ele precisa de uma ação rápida primeiro. Por que isso? Porque esse linfócito T, alguns vão se diferenciar em linfócito T da zona folicular e vão junto, ele vai lá para dentro do linfonodo da área folicular e vai começar a secretar uma citocina que vai criar o folículo germinativo. Nesse folículo germinativo é que ele vai fazer a mudança, os linfócitos que estão ali dentro daquele folículo, que reconhecem, né, aquele antígeno, vão para lá e vai ter a mudança de isotipo e a proliferação desses linfócitos B para que eles possam ir para o local de infecção posteriormente com uma afinidade ainda maior pelo aquele antígeno. Só que isso demora. Então eu preciso, ao primeiro ver, ter um plasmócito de vida curta que vai atacar de imediato. Aqui eu consigo um plasmócito que vai durar mais. Só que aqui eu tenho uma de forma imediata e aqui eu vou demorar, tipo 1 dia, 2 dias. Por isso que, primeiramente, esse linfócito ele é transformado em um plasmócito de vida curta e o linfócito T folicular vai para lá, gera o centro germinativo e aí ele vai começar a trabalhar com os linfócitos que reconhecem aquele antígeno, tá? Então, o que a gente tem que ver é que tem o reconhecimento do mesmo antígeno, tanto para o linfócito T quanto para o linfócito B, só que em locais diferentes dentro do linfonodo. Os que ficaram ativados, eles vão migrar uma em direção ao outro. Com isso, o linfócito B vai fazer com que o linfócito T... com isso, o linfócito T vai fazer com que o linfócito B troque o isotipo dele, no caso da zona folicular, e o linfócito B vai fazer a ativação do linfócito T também, para que o linfócito T possa se migrar para o centro germinativo para promover a maturação da afinidade. Mas a gente vai explicar isso melhor, mais detalhadamente, tá? Que é só para vocês terem uma noção de como que funciona de forma geral. Então, beleza. Eles se encontram aqui na zona extrafolicular. Então, o linfócito B reconheceu o antígeno, o linfócito T reconheceu o antígeno, aumentou o receptor CCR7 para 1 e o CXCR5 para o linfócito T. Se encontraram lá na zona extrafolicular, beleza? Nesse local, então, eu vou ter a produção de anticorpos de baixa afinidade, porque vão ser plasmócitos lá de vida curta, não tive tempo de fazer a maturação. E aí ele tem uma capacidade muito limitada de troca de isotipo. E aí o que ele vai ter de ação é limitar a propagação da infecção. E além disso, nesse local eu também diferencio o linfócito em linfócito T folicular, para ele poder criar o centro germinativo, tá? E aí como que funciona aqui para um reconhecer o outro? Então, a célula B, ela não é uma apresentadora de antígeno,
ela vai apresentar o antígeno para o linfócito T auxiliar pelo MHC do tipo 2, beleza? Teve a primeira conexão. Depois, o primeiro sinal, né? Depois, a célula, o linfócito B, né, que tem o receptor B7, vai se ligar ao CD28 lá do linfócito T, tá? Fez o segundo sinal. Aí esse linfócito T percebe que isso é uma célula B e que ele, pelo tipo de antígeno, ele precisa de um linfócito B, sei lá, secretor de IgG, tá bom? Aí ele vai chegar e vai ligar o CD40L do linfócito T no CD40 do linfócito B de bola. Quando ele faz isso, ele consegue secretar citocinas que vão fazer a mudança desse linfócito B e a proliferação dele, tá? É assim que funciona. E lá no centro germinativo, beleza, o centro germinativo começa primeiramente com um linfócito T folicular que conseguiu ir lá para dentro da área do linfócito B, e aí ele vai criar esse centro. Como que ele cria? Secretando IL-21. Ele começa a secretar IL-21 e aí ele faz o centro germinativo numa área que é a do folículo, que normalmente nem é uma área de linfócito T. E além disso, ele também secreta algumas citocinas, que são citocinas que vão transformar o linfócito, que é IgM, em um linfócito secretor, né, de IgG, de IgA ou de IgE, beleza? A gente vai ver qual que é cada um. Então, ele faz a partir dessas citocinas a troca de isotipo, tá? Além disso, ele participa da maturação da afinidade e ele gera plasmócitos plasmócitos de vida longa e plasmócitos e linfócito B de memória. E eu preciso da presença da célula dendrítica folicular. Por quê? Porque a célula dendrítica folicular que vai fazer a apresentação do antígeno, para a seleção do linfócito B, que tem maior afinidade pelo antígeno. Então aqui, ó, o linfócito T se ligando ao linfócito B lá, extrafolicular, migra-se para o centro germinativo. Na zona escura, eu tenho uma proliferação excessiva de linfócito B lá. Então, onde estão se proliferando de forma exacerbada, né? Com aquela afinidade X ao antígeno. Na zona clara, eu tenho lá o linfócito T folicular e a célula dendrítica folicular, que vão selecionar os linfócitos que possuem a maior afinidade. Então, eles ajudam também, né, a ter uma mutação, que a gente vai ver como que funciona, para ter uma maior afinidade da imunoglobulina pelo antígeno. E aí, os que têm alta afinidade, eles vão sair e vão pro local para tentar acabar com aquela infecção, né? E também cria-se células B de memória, para que da próxima vez, quando eu tenho uma segunda infecção por aquele antígeno, eu tenho uma resposta mais específica ainda a ele, tá? Como é que funciona, então, a mudança de isotipo que o linfócito T auxiliar vai fazer? Eu tenho a ligação do CD40 do linfócito B com o CD40 do linfócito L do linfócito T auxiliar e secreção de citocinas. A qual citocinas? Essas aqui. Vai depender do tipo de linfócito que está agindo. E aí, quando eu tenho a ligação do CD40 com CD40L, essa ligação induz uma enzima que tem dentro do linfócito B, que chama AID, a converter a cadeia pesada. Então, a cadeia pesada vai ser alterada. Se tiver sendo uma citocina secretada, se for o linfócito TH1 que reconheceu, né, aquele antígeno, ele vai secretar interferon gama, e o linfócito T, então, essa enzima AID vai fazer com que a cadeia pesada, que era IgM, se transformar em IgG. E o IgG, ele serve para fazer opsonização para fagocitose, porque às vezes preciso dele para eu poder
ativar o sistema complemento também, e para eu ter a imunidade neonatal, porque quando a mulher está grávida é a única imunoglobulina que atravessa a placenta. O linfócito TH2, ele vai secretar IL-4, vai converter, né, pela enzima AID, o linfócito B de IgM para IgE, e aí esse IgE ele vai participar quando eu tenho processos alérgicos e parasitários. Então tá vendo que o tipo de antígeno que a célula dendrítica vai apresentar, quando a gente viu o linfócitos T, a gente viu que quando a célula dendrítica apresenta aquele antígeno específico, ela secreta citocinas específicas para ação e muda o linfócito T maduro, só que inativo, em um linfócito T efetor, e aí, de acordo com a citocina que é secretada por ela ou pelo ambiente, eu vou mudar aquele linfócito para TH1, TH2 ou TH17, correto? E automaticamente, quando ela faz isso, esse linfócito B que reconheceu aquela proteína, quando ela vai se ligar ao linfócito T efetor, aquele linfócito T efetor já vai direcionar aquele linfócito B para secretar a imunoglobulina necessária para aquele patógeno, né, para que ela tenha ação sobre ele. E o linfócito TH17, ele vai secretar TGF-beta e vai alterar o isotipo para IgA. E aí eu vou ter imunidade principalmente de mucosas do trato respiratório, do trato gastrointestinal, tá? E aí aqui como é que funciona a maturação da afinidade. Então, eu tenho lá o reconhecimento da célula B, né? Ela reconheceu um antígeno qualquer, apresenta esse antígeno, aqui, ó, está aqui, tá? Apresenta esse antígeno para o linfócito T auxiliar, e esse linfócito T, quando liga o CD40L dele com o CD40 do linfócito B, induz a AID a modificar a cadeia pesada desse linfócito B. E aí, eu vou ter a alteração, a AID vai fazer a mutação na região V dessa região hipervariável da cadeia pesada. E aí o que vai acontecer é que eu vou ter um reconhecimento de antígeno com menor tempo, maior afinidade e desencadeando uma melhor resposta, ok? Então a célula B lá, que vai ter agora esse gene que foi mutado, né? Aqui eu tenho 3 tipos de linfócitos B que colocou-se aqui, tá? Então a célula dendrítica lá, ela vai apresentar e vai ver que esse aqui não tem tanto, então ele vai acabar morrendo. Esse aqui também não tem tanto, ele vai acabar morrendo. Mas esse aqui, a célula dendrítica folicular viu que tem uma afinidade maior. E aí o linfócito T, né, vai fazer com que tenha essa mutação, né, pela indução da AID, e aí essa célula B vai sair do folículo com uma alta afinidade pelo aquele antígeno, tá? E aí só ela que vai acabar sobrevivendo. E aí aqui pra gente lembrar, né, a cinética da resposta. Então basicamente eu tenho uma primeira infecção, foi mal. Eu tenho uma primeira infecção. Essa primeira infecção, ela vai gerar a ativação, né, do linfócito. Acho que agora deu. Foi mal. Vai gerar, a primeira infecção vai gerar lá a ativação dessa célula B, ela vai se transformar em um plasmócito de vida curta, né? E aí vai combater aquele patógeno, e logo em seguida chegam os plasmócitos de vida longa, e vão combater. Aí algumas células, né, alguns plasmócitos de vida longa podem ir para medula óssea e outros são selecionados para ficarem como células B de memória. Aí na segunda infecção, o que eu vou ter é uma resposta muito mais rápida e muito mais ávida. Então eu tenho uma proliferação muito mais rápida, alteração, já a secreção desse plasmócito de vida longa, porque eu já tinha ele lá na medula, e aí eu tenho uma célula de memória agora que ela que tem uma afinidade muito maior. E assim, por conseguinte, na terceira infecção eu já vou ter uma célula de memória que tem uma afinidade X, então vai ser mais rápido ainda. Como que é a diferença então em relação a essa primeira
infecção e a segunda infecção. Então, o que acontece é que a primeira infecção, eu tenho ativação de linfócito B virgem. Ela é mais lenta, porque eu vou ter que selecionar primeiro, tem um menor pico de produção de anticorpo, e eu tenho muito mais IgM sendo secretado do que IgG, porque eu tenho lá o plasmócito de vida curta, normalmente secretando IgM. E aí eu preciso de uma maior dose de antígenos para essa imunização. Na secundária, eu já tenho uma expansão do linfócito B de memória que já estava lá. Então, consequentemente, ela é muito mais rápida. Eu tenho uma produção muito maior de anticorpos. Como eu tive uma maturação de afinidade também dessas imunoglobulinas, e normalmente eu tenho uma secreção até maior de IgG, mas eu secreto muito IgM também, tá? E eu preciso de menos antígenos para eu ter essa imunização. Essa que é a diferenciação de uma da outra.